Por mais que o diabo tente, por mais que ele faça para nos separar, vamos deixar ele bem cansado e vamos perseverar em andar unidos na presença de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, hoje nós chegamos à nossa quinta lição, que vai tratar de um tema muito importante. Na verdade, vai começar a tratar, desse tema muito importante, que são as doutrinas da graça. E nós vamos falar sobre isso hoje. Já estudamos isso aqui há algum tempo, então nós postamos lá no grupo da igreja a lição de 2020, já faz 2 anos que nós estudamos sobre as doutrinas da graça. Ok? Eu ia perguntar se todo mundo sabe quais são as doutrinas da graça de cor, mas eu nem vou fazer isso porque é uma coisa tão fácil que eu não vou nem pedir que vocês digam quais são. Mas ela tem uma sigla, talvez você se lembre da sigla. Quem se lembra? TULIP. Então, muito bem. Quer dizer, essa sigla, na verdade, é uma sigla que seria mais correta se nós fôssemos usar os termos em inglês, mas nós vamos usar em português. Então, TULIP vale como uma referência que nós temos. Mas, inclusive, o autor aqui, ele está usando a descrição do livro do Montgomery Boyce, que é o autor do Doutrinas da Graça, e os termos são um pouquinho diferentes, mas tem o mesmo sentido da TULIP, tá bom? Então, nós vamos fazer a leitura de um texto de base, que nesse caso aqui seria Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. O som está chegando bem aí atrás? Está chegando? Ok. Então, Romanos 9 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque, será chamada a sua descendência. Isso é, não os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer
e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era minha amada. E no lugar em que foi-lhes dito, vocês são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não buscou pela fé, mas como por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Amém. Todo esse capítulo 9, Paulo está usando para demonstrar especialmente duas coisas. A primeira é que não há salvação fora de Cristo. E a segunda é que Cristo opera a salvação na vida das pessoas somente por causa da sua graça. Não existe nenhum tipo de mérito da parte do homem para encontrar salvação em Deus. Somente pela graça. Amém? Então, nós vamos usar esse texto como uma leitura inicial, não vamos poder explorá-lo de forma expositiva, mas vamos trabalhar com ele como o nosso espelho, pensando nele o tempo todo em que nós estivermos aqui estudando a nossa lição. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, essa palavra gloriosa, santa, pura, limpa, que nos dá, Senhor, a capacidade de perceber, ó Deus, pelos olhos da fé, com clareza, como o Senhor realiza a obra de salvação na vida do ser humano, independente de obras, mas somente pela tua graça. E sempre que nós buscamos, ó Deus, a salvação por méritos próprios, nós entramos nesse mesmo rol, Senhor, que os judeus entraram, o rol daqueles que acreditam que podem se salvar, que podem encontrar autojustificação na sua caminhada neste mundo. Ó Deus, quando na verdade tudo isso é um engano. Então nós te pedimos, abre os nossos olhos para entender o que vamos estudar nesta manhã, de tal maneira que sejamos esclarecidos à luz da tua palavra, pelo texto que temos, e que em tudo isso também o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, a nossa lição, ela começa aí dizendo que o termo calvinismo pode ser compreendido de duas maneiras. A primeira forma de compreender esse termo se refere ao conjunto geral de ensinamentos de João Calvino. Se você quiser conhecer esse conjunto, né, o texto mais indicado seriam as Institutas de João Calvino. Você pode encontrar esse material para comprar, e é claro que é uma leitura bastante exigente, né? Você tem que ter realmente disposição para ler o texto, porque é bastante coisa,
mas ali toda a obra de Calvino está basicamente condensada. Mas a segunda forma de compreender o calvinismo diz respeito a estes cinco elementos que coletivamente são conhecidos como as doutrinas da graça. E esses 5 pontos tratam exclusivamente da forma como a reforma enxerga a salvação. Ou seja, o modo como a doutrina da salvação é explicada à luz da reforma. Então, em nosso estudo, nós vamos usar os mesmos termos aqui que o autor, Montgomery Boyce, que aplicou esses 5 pontos da doutrina da graça. E os termos que ele usou, quais são? Vamos ler juntos? Depravação radical, eleição incondicional, redenção particular, graça eficaz e graça perseverante. Ok, nós vamos considerar cada um desses termos à luz do texto bíblico para a gente poder entender que isso aqui não foi invenção da mente humana, mas tem uma fundamentação bíblica muito consistente. Tá bom? Então, falando sobre o pano de fundo, esses 5 pontos estiveram presentes, nos escritos de Calvino, mas eles nunca foram organizados dessa forma pelo próprio Calvino. Então, nós já falamos aqui, nem nas institutas ele organizou esses termos da forma como nós vamos estudá-los. Quem fez isso foi o sucessor de Calvino, um discípulo seu, chamado Teodoro de Beza, que fazia parte do grupo de Calvino no seminário teológico que foi fundado ali em Genebra, em 1559. Então, Teodoro de Beza elaborou então esses 5 pontos de João Calvino. Do outro lado, com um pensamento totalmente diverso, estava Jacó Armínio, que é um ex-aluno do aluno de Calvino, no caso Teodoro de Beza, e que já na condição de pastor em Amsterdã, na Holanda, então ele levantou pontos de divergência com Teodoro de Beza. E depois da sua morte, os alunos de Armínio, escreveram um manifesto teológico que foi contrário aos ensinos de Teodoro de Beza, e esse manifesto foi conhecido como Remonstrância. E esse manifesto foi enviado às autoridades civis holandesas que naqueles dias estavam ali debatendo questões do âmbito teológico. E a resposta a essa remonstrância, a resposta calvinista a esses argumentos, então resultou nos cânones de Dort, que nós falamos já sobre eles aqui, me parece que no domingo passado. E ali nos cânones de Dort, então, estão compilados os 5 pontos, ou seja, eles foram reunidos nos cânones de Dort como a base da doutrina da salvação do ponto de vista reformado. Ok? Todo mundo entendeu isso claramente? Algum termo aqui ficou sem ser entendido, não? Tá, então vamos seguir. Então depois, muitos anos depois, a doutrina de Tiago Armínio foi revista e foi abraçada por muitos grupos evangélicos diferentes. Entre os grupos que abraçaram o arminianismo estão os metodistas, os batistas e mais tarde os pentecostais. E nesse sentido nós vemos claramente que o pentecostal reformado, que é o nosso caso, ele não pode ser considerado um pentecostal clássico ou tradicional. Por quê? Porque o pentecostal reformado, ele está trabalhando a partir da doutrina reformada, do pensamento reformado, portanto, a partir do pensamento de Calvino, ainda que nós não sejamos calvinistas necessariamente. E rejeita os ensinos de Tiago Armínio, afirmando que os cânones de Dort também afirmam. Então, nós estamos aqui numa rota diferente do pentecostalismo clássico, tá bom? A resposta a essa remonstrância e ao arminianismo como tal é conhecida, e acha seu resumo nos 5 pontos, isto é, nas doutrinas da graça. Esses postulados teológicos vão traçar o norte pelo qual o cristão reformado entende a salvação. Ou seja, esses 5 pontos, eles são como se fossem para nós as lentes, os óculos pelos quais nós enxergamos a salvação. Ok? Vamos pensar assim, só para facilitar o entendimento. Vamos pensar na história e na história por trás da história. Digamos que amanhã
alguém diga a seu respeito, fulano viajou, ele foi para, sei lá, foi conhecer as pirâmides do Egito. Ele foi para o Egito, viajou e está fora e vai passar lá um mês fora. Essa é a história. Mas existe a história por trás da história, que é o momento em que o fulano planejou viajar. Então, a partir do momento que ele planejou, ele procurou uma agência, viu os preços das passagens, fez um planejamento para ver se dava, né? Aí ele começou a trabalhar em função daquilo, guardou dinheiro durante vários meses para poder se organizar, para ter condições de viajar. Então, até ele chegar à história da viagem, ele viveu toda uma outra história anterior. Então, a salvação é a história. Mas a salvação em si, ela também tem uma história antecedente, ou seja, a salvação é o quê? Né? E a doutrina da salvação é o como. Como Deus nos salva. Isso ficou claro? Sim ou não? Mais ou menos, né? Hein? Ficou claro? Não ficou claro? Para repetir? Ok. Então é assim, deixa eu voltar lá. A doutrina da salvação é a forma é o meio, né, pelo qual Deus nos salva. A forma como Deus fez isso. Okay? Vamos dar um outro exemplo mais doméstico. Né? Hoje a gente tinha vários bolos ali deliciosos na mesa do café. Então vamos pensar no bolo como uma história. O bolo é o resultado de um processo. Né? Mas esse bolo ele só chegou ali por quê? Porque teve os ovos, a farinha, né? Teve o processo de bater, teve o leite, né? E todos os produtos que foram colocados, os ingredientes, que foram colocados ali, eles fazem parte da história antes da história. Ou seja, antes do bolo tem a forma como o bolo foi feito, como o bolo foi criado. Então, a doutrina da salvação é como se fosse todo esse processo de preparação do bolo. Normalmente nós só pensamos no bolo, né? Mas nós não paramos para pensar como esse bolo foi feito, como ele foi preparado, com que ingredientes ele foi feito, né? Quem foi que fez, como fez, que receita seguiu. Então a doutrina da salvação explica como a salvação aconteceu. Traz todos esses aspectos, esses ingredientes que estão presentes na salvação em si, no ato de salvar da parte de Deus. Ok? Ficou mais claro agora? Nada como um bolo para resolver, né? As coisas. Então vamos. Então, seguindo aí, esses postulados, então, eles vão dar esse norte para nós, essa referência que nós vamos ter para entender a salvação como uma atividade divina, em primeiro lugar, uma vez que Deus, como Salvador, é o principal agente desse processo de conversão ao reino de Deus. Muito bem, então agora que a coisa fica complexa, porque até aqui foi só a introdução. Então vamos pensar o seguinte, nós vamos estudar esses 5 pontos a partir de 5 perguntas diferentes, tá bom? Então a primeira pergunta é a seguinte: qual é o estado do homem quando Deus o chama? Como é que Deus encontra o homem? Nós acabamos de cantar agora uma música, né? Essa última que nós cantamos no período do louvor, antes do tempo da comunhão, quando nós cantamos, ela falou sobre a forma como o homem estava quando Cristo o encontrou. Alguém se lembra da parte da música? Eu estava condenado, não é isso que a gente cantou? Perdido. Então, essa é a condição do ser humano quando ele foi encontrado por Cristo. Ele estava condenado. Né? Isso é descrito na expressão depravação total. Uma coisa depravada é uma coisa que realmente se perdeu. Ela foi totalmente desfigurada da sua condição original. Então, esse primeiro ponto diz respeito ao fato de o homem ter morrido moral e espiritualmente no momento da sua desobediência no Éden, e ele se tornou incapaz de escolher o bem, pois essa capacidade se perdeu com o pecado. A diferença nesse sentido entre um reformado e um arminiano é o seguinte: um calvinista e um arminiano, o pensamento que a perspectiva calvinista, né, reformada traz aqui é o seguinte:
é de um carro sem motor. Você consegue ir a algum lugar com um carro sem motor? Não, tem como, não tem motor, é o principal, ele está ali impedido, imobilizado, ele não tem como andar. O pensamento arminiano é um pouquinho diferente, ele é um carro com motor, mas com pneu furado. Um carro com pneu furado, tendo motor, ainda consegue andar? Sim. Você vai rasgar o pneu todo, mas ainda consegue andar, né? De maneira precária, mas consegue. Então, o pensamento arminiano é assim, o arminiano, ele entende que o homem ainda pode contribuir para a sua salvação, ainda que de maneira precária, como usando as palavras do Renato. Ele está limitado ali pelo pecado, mas ele ainda pode contribuir de alguma forma. Agora, para o pensamento reformado, não. É um carro sem motor. Ou seja, ele não tem como sair do lugar, ele não tem como ir para lugar nenhum e chegar a lugar nenhum. Então, essa é a diferença básica. Você sabe que toda comparação é limitada, né? Então, são só modos que a gente procura para, exemplificando aqui, facilitar um pouco mais o entendimento dessas coisas. Sim? Tipo assim, Deus quer salvar, mas se eu não quiser, eu não sou salvo. Ele quer me salvar, mas eu não... Isso, esse é o pensamento arminiano, né? Deus quer me salvar, mas se eu não quiser, Ele não me salva. Esse é o pensamento arminiano. Então, eu posso impedir Deus de me salvar. Ok? Agora, o pensamento calvinista é diferente. O pensamento calvinista é assim, se Deus me elegeu, se Ele me escolheu, e Ele mesmo vai colocar em meu coração uma disposição favorável à salvação, de tal maneira que eu responda sim ao seu chamado. Ok? Ao mesmo tempo em que eu também sou responsável se eu disser não. Porque eu sou um ser livre para agir. Aí vem aquele mistério que a gente fala aqui do paradoxo entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Ok? Então, continuando aí. Assim como o ser humano pode escolher viver no fundo do mar, mas é incapaz de fazê-lo, pois não consegue respirar debaixo d'água, o homem não consegue sequer enxergar o bem e, portanto, não tem como escolher o bem. As coisas de Deus lhes são loucura, pois seu entendimento foi obscurecido. Mesmo após Cristo já ter completado a sua obra na cruz, o homem não regenerado ainda continua cego e morto. Então vamos olhar aí os textos que tem de referência para nós. O que diz Jeremias 17:9? Texto bem conhecido. Diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. E não só isso, mas diz que ele também é desesperadamente corrupto. Ou seja, ele é corrompido de todo, não há nenhuma parte boa nele. Ok? O pensamento pós-moderno a respeito do homem é esse? Não. Qual é o pensamento pós-moderno a respeito do homem? É que o homem é bom, não é? Quem assistiu aquele filme As Férias da Minha Vida? Alguém assistiu? Com a Queen Latifah? É um filme muito engraçado, mas ele tem uma mensagem embutida ali que quem é atento vai perceber, não é? O pessoal do hotel pensa que ela é uma pessoa muito rica, aí o ajudante da cozinha diz assim, ela é uma verdadeira existencialista, ela só faz o que quer, ela não obedece regras, ela só faz o que ela quer. Então, essa é a essência do pensamento pós-moderno acerca do homem, é um pensamento existencialista, humanista. Ele acredita que o homem é bom e que para ele alcançar todas as suas potencialidades, ele tem que assumir a sua autonomia. É o pensamento de Immanuel Kant, né? Sobre a autonomia do homem. Ele não pode ter regras, ele não pode ter coisas que o controlem, que o limitem. Entende? Então, essa questão é uma questão muito presente hoje nas redes sociais, em todo lugar. E isso tem influenciado a igreja. Né? Assim, tecnicamente falando, isso se chama, tem dois nomes, antidogmatismo e antitradicionalismo. O antidogmatismo é o seguinte, não existem regras que não possam ser quebradas, basicamente é isso. E o outro, antitradicionalismo, é o seguinte, não existe ninguém que mereça realmente ser obedecido porque não há verdades absolutas. Então, a verdade do meu pai não é a minha. Né? Então, a gente diz assim, ora, mamãe, no seu tempo era assim, mas agora é diferente. Ou seja, de fato, as coisas podem mudar em relação ao tempo, sim, mas o que é certo sempre será certo, e o que é errado sempre será errado.
Não existe mudança nesse sentido. Para Deus não, né? Para a sociedade. Não, nem para Deus e nem para nós, só que a gente finge que para nós é diferente. Ok? Então, o pensamento aí de Jeremias, ele está nessa direção. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. João 6,44 diz o quê? Isso. Muito bem. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Isso quer dizer o quê, irmãos? Ninguém pode vir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Que o homem depende totalmente de Deus para sequer chegar a Cristo e encontrar a salvação. Percebe como há uma incapacidade, uma impotência do homem, uma impossibilidade de alcançar a salvação por si mesmo? Então, quando alguém fala assim, eu estou pelejando para ser salvo, essa pessoa está muito longe da verdade, porque a gente não tem como pelejar para ser salvo. Né? Romanos 3, de 10 a 12, vai dizer o quê? Nenhum sequer. Não há justo. Nenhum sequer. Qual é o único justo do qual a Bíblia fala? Cristo. Não é o que João vai dizer ali no capítulo 1? Diz que ele é Jesus Cristo, o justo. É ele que nos justifica. E 1 Coríntios capítulo 12, verso 14, vai dizer o quê? Que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Olha, esse versículo aqui, ele é muito amado pelos pentecostais. Porque quando alguém traz lá uma revelação que não está na Bíblia, a pessoa diz assim, você é um legalista, você não aceita as coisas do Espírito. Isso aqui é revelado pelo Espírito, isso aqui não tem nada a ver com teologia não, rapaz. É basicamente por aí. Mas é isso que o texto está dizendo? Não, Paulo está falando a respeito de como a cruz é um mistério, né? E a cruz só pode ser entendida a partir de uma visão que Deus concede por meio do Espírito. Fora do Espírito, a cruz é loucura, é uma insanidade. Não há como compreender a obra da cruz se não for por meio do Espírito Santo de Deus. Ok? Muito bem, então ficou claro aí, né? Primeiro ponto, depravação radical. O segundo ponto também nasce de uma pergunta. Existe alguma pré-condição para a salvação? Deus estabelece para o homem algum objetivo para que ele seja salvo? Ou seja, primeiro você faz isso, aí então eu te salvo. Existe isso, irmãos? Então diz assim, essa doutrina afirma que Deus escolhe a quem salvar e os escolheu desde antes do início de tudo, independentemente de qualquer previsão de fé ou boas obras de nossa parte. Nós já lemos aí Romanos 9, versículos 11 a 13, né, que nos disseram o quê? Que os gêmeos, no caso Isaac e Jacó, né, ainda estavam no ventre quando Deus elegeu Jacó e desprezou Isaac. Então Paulo está dizendo aqui o quê? Que não existe pré-condição para a salvação. Deus salva quem Ele quer, quem está dentro dos seus planos e propósitos, antes de as pessoas existirem, antes de elas virem ao mundo. Aliás, Pedro vai dizer na sua primeira carta que antes da fundação do mundo, Cristo já era o cordeiro sacrificado pela nossa salvação. Como entender isso, irmãos? É complexo, né? Antes da fundação do mundo, ou seja, antes que houvesse mundo, Cristo já havia morrido pelos nossos pecados da perspectiva da eternidade, ou seja, tudo já estava consumado. Então, a consequência de Deus ter escolhido alguns, ou seja, aqueles a quem quer salvar, implica em Deus não ter escolhido outros, que estão fadados à perdição. Quem pode ler para nós 1 Pedro 2,8 e outra pessoa, 2 Pedro 2, de 1 a 3, em voz alta, por favor. Muito bem, para que também foram destinados. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresia
será o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Então veja aí, a condenação decretada há muito tempo. Então, essa eleição dos que foram salvos, são salvos e ainda serão salvos, né, não foi baseada em mérito algum, do ponto de vista humano. De fato, as razões não fazem parte da sua autorrevelação. Contudo, a eleição divina não é um capricho de Deus, antes ela é movida pelo seu amor soberano, como Paulo elucida em Efésios, capítulo 1, de 3 a 6. Vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória e da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Vamos lembrar de novo da nossa referência de Romanos capítulo 9, não é? Quando Paulo, pressupondo que muita gente vai dizer, não, peraí, que história é essa de Deus separar? Que história é essa de ele salvar uns e condenar outros? Não, isso não está certo. Aí Paulo, então, já pressupondo essa queixa, no versículo 19 ele diz, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Aí Paulo responde como? Ele diz, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Veja, Paulo está partindo aqui do ponto de vista da história e da cultura em que a autoridade de um pai, por exemplo, sobre um filho, não era contestada, não era questionada. Veja bem, a gente não está falando de autoritarismo, nós não estamos falando de absolutismo, nós estamos falando de autoridade, que é uma outra coisa totalmente diferente. Então, Paulo, ele entende que questionar por que Deus elege uns para a salvação e outros para a perdição, e não aceitar isso, ele acha que isso é uma coisa tão anacrônica, tão estranha, é uma coisa tão inaceitável e tão inconcebível, quanto pensar num vaso que diz para o oleiro, por que você me fez assim? Ou seja, ele está pensando aqui em uma coisa que é impossível de acontecer. Absurdo, isso nunca vai acontecer, um vaso chegar para o oleiro e dizer, por que você me fez assim? Ou seja, da mesma forma, um cristão, ele não vai chegar para Deus e dizer, por que o Senhor elege uns e não outros? Que história é essa? Se eu não entender isso, eu também não vou te servir. Mas esse é o pensamento de muita gente. É por isso que, do ponto de vista humanista, o arminianismo é muito mais simpático do que o calvinismo. Porque o arminianismo ainda me deixa com algum poder nas mãos. Eu ainda tenho algum controle. E a gente gosta de ter controle, né? Vamos falar. Se há uma coisa que incomoda a gente é não ter controle sobre alguma coisa. Não é? Quando a gente chega ali, o médico fala assim, olha, a situação é essa, essa, essa e essa. A primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte, e aí, e o tratamento? Ou seja, o que eu posso fazer? Mas quando o médico diz, olha, você não pode fazer nada, não há o que fazer, aí acaba com a gente, né? Porque, poxa, a gente sempre acha que nós podemos fazer alguma coisa. Então, irmãos, existem coisas, aspectos em relação à nossa salvação, sobre as quais nós não temos nenhum controle, a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é aceitar, nos submeter, ou rejeitar e nos rebelar. São essas duas questões que estão diante de nós. Ok?
Gente, ficou alguma dúvida que seja passível de esclarecimento até aqui? Pastor, Sim. eu acho também que é legal a gente olhar para esse ponto e pensar que quando a gente questiona isso, a gente está questionando os próprios atributos de Deus. Né? Sim. Porque se eu digo que Deus não tem controle sobre quem é salvo e quem não é, então Deus não é onisciente nem onipotente, porque Uhum. se ele perdeu o controle de alguma coisa, Sim. e se eu digo que Cristo morreu por todos, e a gente sabe que existem pessoas que não são salvas, então eu estou tirando o poder da cruz de Cristo, que não foi suficiente para salvar aquela pessoa que foi Sim. condenada. A gente está dizendo que Cristo não foi competente, né? Exatamente. Não teve competência. Eu acho que também é legal olhar por essa ótica, porque a gente percebe o quão ofensivo é Sim. para a pessoa de Deus tirar esse... Exatamente, dentro do aspecto da autoridade. Sim. Né? Aí vem a questão do absoluto que não é absolutista. Né? Deus é o único ser no universo que é absoluto, mas não absolutista. Ou seja, ele não é vaidoso a ponto de tentar impor pela força e pelo seu poder a sua vontade. Mesmo ele tendo o poder para condenar o mundo inteiro, mesmo ele tendo justiça para fazer isso, porque seria justo que uma vez que o homem pecou, Deus tivesse simplesmente esquecido a humanidade e ter dito, olha, vamos deixar assim como está. Deus não precisava de nós, irmãos. Ele vivia muito bem ali na comunidade perfeita que é a comunidade trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a comunidade perfeita. Não existe briga, o que existe ali é só cooperação, não existe competição, não existe vaidade, apenas amor eterno entre as três pessoas benditas. Nós nunca vamos conseguir alcançar isso. Acho que nem os anjos conseguem alcançar a compreensão desse fato, né? Mas, mesmo assim, mesmo não precisando, Deus escolheu, por sua livre vontade, soberana vontade, salvar aqueles que creem. Né? Então, esse deveria ser o nosso ponto de vista. Poxa, a salvação, de certa forma, é injusta, porque ela salva quem não merece. Não é? Mas, como já dissemos, o humanismo nos faz olhar pelo outro lado. Nos faz pensar que todo mundo deveria ser salvo. Todo mundo deveria receber uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até que de algum modo fosse salvo. E mesmo que morresse condenado, ainda tivesse o purgatório para dar mais uma chance para o cabra, para ver se ele conseguia finalmente entrar pela porta da glória. Não é? Mas não é por aí. Então, o nosso... Sim, alguém ia falar? Uma das coisas que o senhor levantou, né, comentando, Sim. isso lembra aquela parábola de Lázaro, né? Que ele, poxa, mas se eu soubesse, deixa eu voltar lá, que agora eu vou falar. Não, ele todo mundo falou. Não quis acreditar, agora não tem mais chance não. Sim, exatamente. A palavra de Deus, com o Espírito Santo, da igreja. Isso, isso. Quer dizer, quem não ouvir, é porque... Então, só agora, porque eu esqueci de falar da questão do Danilo, eu esqueci de pontuar aqui para ficar gravado, o Danilo colocou ali que questionar essa liberdade que Deus tem de escolher quem é salvo, quem não é uma ofensa, inclusive, aos atributos de Deus, a sua onisciência, a sua onipotência, né, de escolher, de saber quem Ele quer escolher, né, de conhecer aqueles que Ele quer salvar, de determinar quem será salvo ou não e de ter o poder para salvá-los também. Né? E o Renato agora colocou acerca da parábola do rico e do Lázaro, que é uma parábola muito mais voltada para os judeus, né? Quando, mais uma vez, Jesus está deixando claro que Moisés e os profetas falavam dele, davam testemunho dele. Então, se os judeus não ouviram Moisés e os profetas, e não viram em Moisés e os profetas aquele Jesus que estava se revelando para eles, não havia como salvá-los. Ainda que um morto voltasse, né, e ali ele até antecipa a sua ressurreição, eles poderiam crer. Então tem toda essa questão. Muito bem. Então já o Danilo tocou nesse ponto aqui, sobre a redenção particular. E ela está também debaixo de uma pergunta. Cristo morreu por toda a humanidade? Quer dizer, a gente já pontuou isso daqui, né, de algum modo, superficialmente. Então, vamos ver. Dos 5 pontos, o menos discutido e o menos conhecido é este.
Essa doutrina traz a resposta a uma pergunta aparentemente fácil de responder: por quem Jesus morreu? Aliás, se você quiser ler um livro que incomoda, que faz a gente se ajeitar na cadeira várias vezes enquanto está lendo, né, compre esse livro, Por Quem Cristo Morreu, e você com certeza vai ser impactado pela sua leitura, né? É um livro de John Owen. Você com certeza vai conhecer quem é John Owen através desse livro, Por Quem Cristo Morreu. É um livro fininho, né? Mas não se engane, porque é uma pancada, mas vale a pena. Então, sua resposta está contida na correlação das outras doutrinas da graça, a começar por seu fundamento, que é a sabedoria de Deus. Contudo, veremos também que ela se encontra exposta claramente nas Escrituras. Então, assim, Deus não tenta fazer o que quer que seja. Tudo o que Ele se determina a fazer, Ele faz. Como bem disse o profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Sua soberania implica no fato de que Deus é absolutamente poderoso e capaz de realizar toda a sua vontade, sem que nada, ninguém possa frustrá-lo. Por isso, Deus não desperdiça esforços. Seus desígnios e desejos são cumpridos até a última vírgula. Isso quer dizer que tudo que fez em Cristo Jesus, Deus fez completamente. Seus propósitos eternos foram perfeitamente cumpridos na obra de Cristo na cruz. Não houve excesso nem carência nos atos de Deus, que se cumpriram ao pé da letra em Cristo Jesus. Gente, Deus não fala abobrinha. Sabe, a gente não tem aqueles momentos assim que a gente se reúne só para falar abobrinha, para esparecer um pouco, né? A cabeça da seriedade da vida. Deus não fala abobrinha. Tudo que Ele fala nas Escrituras tem uma razão de ser. Então, quando Cristo diz assim, está consumado, isso não é uma figura de linguagem, não é uma frase que saiu assim do nada, não é tipo assim, eu estou morrendo, então eu vou falar que está tudo consumado, porque quando os triunfalistas lerem isso, eles vão ficar contentes. Não. O que ele estava dizendo ali é que a obra estava completa. Tudo que havia de ser feito estava cumprido, tinha sido feito. É isso que ele quis dizer, ou seja, tudo está consumado. Né? Então, como nós vemos aqui, Deus nada frustra os seus propósitos e Ele não desperdiça esforços, nem as suas palavras Ele desperdiça. Então, tudo que Ele diz tem uma razão de ser, tem um sentido, uma lógica e uma verdade absoluta contida ali. Então, por exemplo, nós podemos ver João 6,37. Vamos ver João 6,37. Quem pode ler para nós em voz alta? Tem a ver até com o texto que a gente já leu lá no início, na primeira sessão de perguntas. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Muito bem. Então, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Então, se o Pai me dá aquele, Ele não me dá o outro. Ele me dá uns, mas não me dá os outros. Ok? Então, aqui já existe uma restrição, um caso de restrição. Do 44 ao 47, que a gente já leu, aí o 44, vamos ler até o 47. Diz o quê? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Ou seja, só quem viu o Pai é o próprio Cristo, né? E é Ele que revela o Pai, né, àqueles que ouviram e aprenderam o que Cristo trouxe para nós. Ou seja, receberam a sua palavra de salvação. Ok? João capítulo 3, 16 a 19. Outra pessoa que ainda não leu, que possa ler em voz alta, por favor.
João 3, 16 a 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muito bem. Então veja, se você ler até o versículo 17, a sensação que você tem é que Cristo veio para salvar todo mundo, né? Porque diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui já tem uma restrição, mas ela está bem suave. Aí versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele veio para salvar o mundo inteiro. Mas aí entra o versículo 18, que diz, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Então aqui nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos aqueles que creem e os que não creem. Então nós temos os que foram eleitos para a salvação e os que foram eleitos para a perdição. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, é um texto muito forte esse aqui. E quantas vezes a gente passa por cima dele sem pensar em tudo que ele representa, não é? Então, nós já vimos aí, a nossa primeira leitura foi feita em Isaías 53, não é? E o que é que diz o versículo 8? Vamos ver Isaías 53, versículo 8. Pela opressão Então veja, aqui ele está falando de uma linhagem, né? E também está falando do que Cristo realizou na cruz. Mateus 1, 21. E João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Muito bem. Romanos 8, 28 a 32, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta que a própria pergunta já traz a resposta. Ok? Então, com relação a isso, o que Cristo realizou por nós na cruz? O que as passagens estão dizendo? O que ele fez por nós, irmãos? Hein? O que todas essas passagens que a gente leu afirmam? Né? Cristo tem um povo, né? Ele veio para salvar o seu povo. Sim. E agora nós fazemos parte do povo dele. Sim. Então, o que ele realizou por nós na cruz? A nossa redenção. A salvação dos seus escolhidos, dos seus eleitos.
Foi isso que ele operou na cruz do Calvário. É que a resposta é tão simples que parece que, né, tem um mistério, mas não tem, é simples. Entende? Muito bem, vamos para o penúltimo ponto para a gente já ir chegando ao momento de encerramento aqui. Vamos falar agora da graça eficaz. Aqui também tem uma pergunta. Será que Deus pode falhar no seu intento de salvar? Será que Deus pode ter o propósito de salvar uma pessoa e não conseguir salvá-la? Sim ou não? Se Deus é soberano e a sua vontade é soberana, então significa, como já vimos, que tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele faz. Ele não tenta salvar, Ele salva. E ponto. Então, né, como diz aí, podemos dizer que esta doutrina é o outro lado da moeda da depravação radical. Porque se o homem é totalmente incapaz de ir a Deus por si mesmo, por outro lado, Deus tem os meios de tornar o homem perfeitamente capaz de ir a Cristo. É o outro lado da doutrina da depravação total. Né? Aqui é o lado em que o Espírito Santo nos capacita a ir na direção de Deus. É a ação poderosa do Espírito aplicando a obra de Cristo nos nossos corações. Então, a contrapartida de que o homem é incapaz de escolher o bem é quando Deus age. Né? Não cabe ao homem escolher a salvação, pois é uma graça irresistível, como essa doutrina da graça é historicamente conhecida. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Vai dizer o quê? A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Ou seja, a lei é como se fosse uma grande lente de aumento que foi colocada em cima do pecado, para que todo mundo visse a feiura e a gravidade do pecado, como o pecado é abundante, como ele é profundo, como ele é terrível na vida das pessoas, como ele incapacita o homem para ir a Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo é extraordinário, né? Só podia ser inspirado pelo Espírito Santo mesmo, porque ele diz, onde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante. Ou seja, Deus então, ele foi muito além da capacidade do pecado, com a capacidade da graça para salvar. Ok? Isso daqui é maravilhoso, irmãos, porque mostra o quanto Deus realmente investiu para que nós pudéssemos ser salvos. A intensidade desse propósito salvífico de Deus. Combina com João capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, com uma intensidade tão grande, tão profunda, tão imensa, que ele fez o seu maior esforço para que o homem pudesse ser salvo. Então, a graça eficaz refere-se à obra que o Espírito Santo efetua em nós, transformando a nossa natureza. João 16, 7-8 vai dizer o quê? Esse é bem conhecido. Quando o Espírito vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nosso arrependimento, a nossa conversão, são expressões necessárias dessa nova natureza. Em outras palavras, Cristo nos salva e passamos a agir como pessoas salvas, com fé, arrependimento e o abandono de obras mortas. Essa ação direta do Espírito no coração humano é conhecida como regeneração. A regeneração antecede a fé, que é a consequência necessária da regeneração. Regenerar é gerar de novo, é tornar a gerar, ou seja, é fazer nascer outra vez. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Embora ele fosse um mestre da lei, quando Jesus fala que é necessário que o homem nasça de novo, o que Nicodemos pergunta para ele? Será que um homem pode voltar ao ventre de sua mãe? Aí Jesus fala assim, ué, mas você é mestre da lei e não entende essas coisas? Jesus também tinha, um alfinetezinho que de vez em quando ele ia lá e espetava os caras. Mas você é mestre da lei, não sabe tudo, não sabe responder essa questão tão simples, no ponto de vista da salvação? Então, Jesus fala o quê? Que é necessário nascer do Espírito. Ou seja, a regeneração espiritual é uma obra
que tem a sua consequência necessária, né, como consequência necessária a fé, o arrependimento e o abandono das obras mortas. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, né, em diante, ele diz que a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Não é? Então, João capítulo 3, versículo 6 a 9, né, quando Jesus vai falar com Nicodemos, e também Tito, capítulo 3, versículo 5, vamos ver Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Podemos ler até o versículo 4 antes. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então foi uma obra transformadora de lavagem, de regeneração que nós recebemos da parte de Deus, né? Maravilhoso isso. Ok, tudo bem até aqui, gente? Todo mundo ainda nos seus assentos? Então vamos lá, já estamos terminando. Graça perseverante. Graça perseverante. Essa pergunta, ela é quase, é bem parecida com a pergunta anterior, né? Essa pergunta é a seguinte: uma vez que nós somos salvos, será que nós podemos deixar de ser salvos em algum momento? Nós podemos perder a salvação? Sim ou não? Não. Agora, deixa eu ler um versículo com você que pode nos enganar nesse sentido. Vamos até a carta de Paulo aos Gálatas, antes da gente entrar nesse. Capítulo 5 da carta aos Gálatas, versículo 4. Diz assim: vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês fizeram o quê? Caíram da graça de Deus. Opa! Então Paulo está falando que é possível cair da graça. É isso que está dizendo aqui, pastor, está claro. Mas olha o contexto. Paulo está falando sobre o que aqui, irmãos? No livro aos Gálatas. Ele está falando sobre a falsa doutrina, né, da complementação da lei que era necessária na vida do homem que está em Cristo. Ou seja, essa falsa doutrina, né, chamada de princípio, fundamento judaizante, né, ensinava que o homem precisava ser circuncidado. Mesmo ele sendo cristão, crendo em Cristo, ele precisava da circuncisão para completar a obra da salvação na vida dele. Então, Paulo está falando justamente contra isso. Ele está dizendo, olha, desde o momento que o homem vem a Cristo, ele não precisa de nada. Então, se ele quer se justificar da lei, ele se separou da graça. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se ele está buscando justificação na lei, então ele se distanciou da graça e está confiando na lei. É nesse sentido que Paulo fala de cair da graça. Ele não está falando aqui a respeito de salvação, de perder a salvação. Ele está falando sobre uma consequência natural de alguém que quer se justificar por meio da lei, pelas obras da lei. Então você se separou da graça, você desprezou a graça. É só isso que ele está dizendo aqui. Ok? Então é importante por quê? Porque se você ler o texto fora do contexto, você pode interpretar do jeito que você quiser. É como ouvir uma conversa, uma parte de uma conversa, e sair falando para todo mundo que duas pessoas estavam falando de coisas que, na verdade, elas não estavam falando, porque você pegou a conversa pelo meio, só uma partezinha, e interpretou de forma incorreta. Ok? Então a gente precisa conhecer o contexto para poder entender isso. Então, de novo, é possível que um homem salvo perca a sua salvação? Bom, por tudo que nós já falamos até aqui,
A resposta qual seria? Não. Porque se Deus, né, não tenta salvar, mas salva, se ele promete que ele iniciou a obra, que ele vai cumprir, vai levá-la até o final e cumpri-la cabalmente, como Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, então significa que não, ele não pode. Ah, pastor, mas então quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Bom, depende. Depende de que ponto de vista você está afirmando isso aí. Se você está dizendo assim, não, agora estou na graça, poxa, mas eu vou pecar bastante porque, afinal de contas, Martim Lutero falou que tenho que pecar forte para que a graça seja abundante na minha vida, e uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou viver aqui no pecado porque eu estou garantido. Esse cara não é salvo. Quem pensa em viver no pecado e está confortável com isso, nunca nasceu de novo, nunca conheceu a Cristo. Ok? Porque quem conhece a Cristo é sujeito a pecar? Sim. Corre o risco de tropeçar aqui e ali? Sim. Mas ele não tem prazer no pecado. E ele não planeja viver no pecado. O seu prazer é fazer a vontade de Deus. Mas ele não é perfeito, então ele pode tropeçar. Mas ele não tem prazer no tropeço. Ele tem tristeza. Ele chora pelos seus pecados. Não sente prazer neles. Ok? Isso ficou claro, irmãos? Então diz aí, olha, para muitos essa doutrina se resume ao chavão, uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus afirma que aqueles que o Pai lhe deu jamais perecerão. João capítulo 10, versículo 28. É uma promessa e uma certeza, pois aquilo que Deus faz, ninguém desfaz. Podemos ter essa certeza então? Podemos ter essa certeza na nossa salvação? Para quem já compreendeu os primeiros 4, e este último ponto é uma conclusão lógica e teológica inevitável. Temos convicção de que ainda pecamos e por isso precisamos o quê? Confessar os nossos pecados ao Senhor e lutar contra eles sempre até o fim de nossa vida ou até a volta de Cristo. Todavia, essa luta é sinal de que o Espírito Santo age em nós. Quem não dá a mínima para o pecado, não tem o Espírito Santo agindo em sua vida. É bem claro. Né? Quem já leu o Evangelho Maltrapilho? Quem já leu? Pouca gente. É um excelente livro para você entender o que é uma vida na graça. Ele trabalha fazendo uma comparação do alcoólatra, né, com o crente salvo. Um alcoólatra nunca diz, eu sou um ex-alcoólatra. Por mais que ele esteja há anos sem beber, ele sempre diz, eu sou um alcoólatra. Esse pecado, essa maldade, essa doença está em mim. Eu me regenerei, mas se amanhã eu fraquejar, eu posso voltar, porque eu continuo sendo um alcoólatra, essencialmente falando. Então, nós não somos ex-pecadores, nós somos pecadores. E seremos pecadores até o dia em que nós formos totalmente transformados. A diferença é que nós somos pecadores regenerados. Nós fomos lavados no sangue de Jesus. Nascemos de novo, mas ainda continuamos sujeitos a pecar. Podemos tropeçar aqui e ali, como falamos. Mas se isso acontece, não é algo que nos traga alegria, mas tristeza. E a nossa primeira atitude é buscar o lugar de arrependimento em Cristo. Amém? Então, irmãos, além disso, existe um fato extraordinário que é a perseverança de Deus conosco. Deus persevera com o seu povo. Ele fica junto conosco. Veja, em Êxodo capítulo 33, de 12 a 16, tem aquele episódio muito conhecido, quando o Senhor diz para Moisés, Moisés, toma esse povo contigo, faz essa obra, conduz esse povo à terra que eu hei de dar, que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Aí Moisés fala, Senhor, mas para a gente ir, o Senhor precisa ir conosco. Moisés reconhece que ele é insuficiente para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Então, ele conversa com Deus, ele tem aquele diálogo com Deus, não é? E ele fala, Senhor, nós precisamos que o Senhor garanta a tua presença conosco. E o Senhor então garante e diz, não, fique tranquilo que eu vou com vocês. Eu não vou deixar vocês.
Quando o Senhor chama Josué, no capítulo 31 de Deuteronômio, versículos 7 e 8, o Senhor fala assim, olha, seja forte, porque eu irei na tua frente. Irmãos, Deus nunca nos manda fazer nada para Ele, sem que Ele vá à nossa frente. Porque Ele sabe que nós somos insuficientes. Ele sabe que nós somos incapazes por nós mesmos. Então, se o Senhor deseja a nossa salvação, isso quer dizer que Ele estará sempre conosco até o final. O Salmo 23 fala sobre o quê? Qual é a primeira frase? Aquela da portinha da geladeira. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que você acha que Deus escolheu justamente a figura do pastor para falar de si mesmo ao seu povo? Sim, mas mais do que isso, o que é uma ovelha, gente? A ovelha é inteligente? A ovelha, se você deixar ela num lugar e você não movimentar com ela dali, está arriscado ela morrer de fome ali, porque ela não tem a iniciativa de sair, procurar comida, procurar o alimento. É um animal totalmente dependente do pastor. O pastor é a vida da ovelha. Se o pastor não conduzir a ovelha, ela morre, ela é totalmente dependente. Entende isso? A águia, quando o bico da águia começa a crescer muito e impede que ela se alimente, ela pode arremessar sua cabeça na pedra para quebrar aquele bico velho e ter um bico novo com o qual ela possa se alimentar. A ovelha, quando ela fica com as unhas muito grandes e aquilo impede que ela se mova, se locomova, ela não tem nenhuma iniciativa de tirar aquilo, de mover com aquilo, ela não tem poder para fazer isso, ela precisa que o pastor faça isso. Ela não sabe tirar os carrapichos, enfim, ela não tem nenhuma capacidade de se cuidar, ela depende totalmente do pastor. Por que você acha que Deus escolheu essa figura? Para mostrar, irmãos, duas coisas. Primeiro, que nós somos totalmente dependentes dele. Mas a segunda e mais importante é que nós podemos contar sempre com a presença dele nos guiando. Isso é o mais importante. A nossa debilidade é evidente para nós. O que não é tão evidente para nós é que Deus está sempre presente nas nossas vidas. Isso é que não é tão evidente, mas deveria ser. Porque essa é uma verdade bíblica da qual nós jamais devemos nos esquecer. E para mostrar que ela é verdadeira e ainda é válida para nós, Jesus vai retomar essa verdade de novo em João 10 e ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é maravilhoso isso? Por que ele está falando eu sou o bom pastor? Ele está se lembrando de Ezequiel 34, quando o Senhor vai falar dos líderes de Israel como os maus pastores que se alimentam das ovelhas, que exploram as ovelhas, mas que não cuidam delas. Então o Senhor diz ali, eu levantarei o meu pastor, eu levantarei a Davi. Mas Davi estava morto. Davi ressuscitou? Não. Quem é esse Davi? É o descendente de Davi, mais ilustre de todos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o bom pastor que o Senhor vai levantar para cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, isso tudo conforta demais o meu coração. Porque eu me conhecendo como me conheço, sabendo que não depende da minha vontade, não depende da minha força, do meu poder, mas da graça de Deus, traz um conforto enorme para o meu coração. Não é? E ali, conforme nós já vimos em Romanos capítulo 8, né, e aí não é 31, 29, tá, gente? Tem que fazer uma correção aí no finalzinho, nas perguntas, 31 a 39. Filipenses 1,6, que nós já citamos aqui, baseado nessas passagens, responda, o que garante a perseverança na fé dos eleitos? A graça de Deus. E o que mais? Efetivamente falando, depois de tudo que a gente explicou aqui do pastor, a presença de Deus conosco, a perseverança de Deus conosco, Deus persevera conosco, irmãos. Ele caminha conosco, Ele nos guia pela mão. Jesus vai dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, é reconfortante, não é? Então, para a gente finalizar,
Os 5 pontos são fundamentados na graça soberana de Deus. Nossa eleição na fé, nossa perseverança, tudo se deve à graça de Deus. Ao adentrarmos o céu, ninguém poderá dizer, consegui. Sua confissão terá de ser, cheguei até aqui com a ajuda de Deus. Ou seja, haverá um Ebenezer também no céu. Até aqui o Senhor nos ajudou. Não é? Então, é isso aí. E assim se deve confessar também todo aquele que se diz um pentecostal reformado. Amém? Louvado seja Deus. Ficou alguma dúvida, irmãos? Não? Muito bem, então nós vamos orar para a gente encerrar esse momento. Nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por estas verdades tão profundas e tão maravilhosas que são fundamentadas aqui na Tua Palavra e que foram pensadas por homens que vieram antes de nós. Ó Deus, como já disse alguém no passado, os gigantes sobre os quais nós também nos fortalecemos, porque sabemos que foram inspirados por Deus, para, ó Deus, criar os mecanismos, as fórmulas, ó Deus, as confissões, os credos, os catecismos, ou seja, essas fórmulas da fé que foram criadas para que nós pudéssemos definir a nossa fé em termos simples e compreensíveis a todos. Nós te agradecemos por toda essa contribuição sobre a qual nós hoje construímos a nossa fé e as nossas convicções. Sobretudo, te louvamos pela Tua Palavra, que é sempre a base de tudo, a rocha firme sobre a qual nós construímos a nossa fé e a nossa esperança. Então, Senhor, que o Senhor possa sedimentar em nossos corações, que possa criar raízes fundas, ó Deus, profundas em nós, essa verdade que é trazida, Senhor, por estas 5 fórmulas, 5 princípios e 5 pontos que definem de modo muito resumido a doutrina da salvação para nós. Ajuda-nos a guardar essas palavras no coração. Que tudo isso também traga glória e louvor ao Teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.